Antes de qualquer coisa, quem aí já assistiu o filme Diabo Veste Prada 2? Já deixa aqui um comentário e um emoji no chat pra gente tá sabendo quem é que tá aqui comigo. Esse canal é um canal feminino e eu quero falar sobre o filme Diabo Veste Prada hoje e eu quero a sua opinião. Eu quero falar sobre o filme e o que a sequência desse filme está revelando sobre a gente. Então fica aqui até o final porque a gente vai interagir juntas. Aqui você tem voz, mulher, porque aqui você aprende a ter autonomia de vida. E dentro desses contextos eu ensino muita coisa para você que está precisando de repente ouvir de uma maneira diferente o que está acontecendo aí na sua vida, tá bom? Então a internet parou para falar sobre Miranda Priestly, que é uma sequência lá do filme Diabo Veste Prada de 2006. Eu achei isso fascinante, sabe por quê? Porque me deixou até nostálgica. E eu acredito que você também esteja assim. A nostalgia ela nunca é sobre o passado, ela é sobre o presente. E sobre o que a gente está sentindo. E o que a nostalgia do Diabo Veste Prada está dizendo sobre como nós, mulheres, estamos nos sentindo agora. Esse sentimento é muito mais profundo do que parece. E hoje a gente vai falar sobre o que o filme vem ensinar pra gente, sobre mulheres e poder. Porque a sequência está gerando essa grande comoção. E não tem nada de superficialidade na moda. Porque a moda tem a ver com a autoestima real. Por que será que essa nostalgia coletiva revela muito sobre nós? Manda aqui no chat a tua opinião pra mim. Tá animada com o filme Diabo Veste Prada 2? Se sim ou não, ou nem sabia que tá rolando esse filme. Aproveita e segue meu canal e ativa o sininho, porque mulher, eu trago muitos assuntos femininos pra gente debater aqui toda terça e quinta. O Diabo Veste Prada é um filme sobre moda, só que ele nunca foi sobre moda. Ele é um filme sobre uma mulher jovem que entra num mundo que não é dela e começa a se transformar para se encaixar, perdendo de si mesma nesse processo. O filme vem falando sobre o preço da ambição, sobre o que a gente sacrifica quando quer ser aceita, sobre como o ambiente molda a gente. Às vezes vai para o bem, às vezes é para o mal, e às vezes pode até te destruir. E toda mulher que assistiu esse filme sentiu a mesma coisa, porque toda mulher que já foi uma ente em algum momento da sua vida sentiu como eu senti. E aí vai uma pergunta, você já entrou em um lugar onde as regras não eram sua? Já mudou seu jeito de se vestir, de falar, de se portar para ser levada a sério? Você já abriu mão de algo importante para manter algo que você achava urgente? Se você se reconhece nisso, então estamos juntas. Porque não é sobre um escritório de moda, é sobre qualquer ambiente, qualquer relacionamento, qualquer família, qualquer trabalho, porque nós fazemos isso para nos encaixar. E tem uma personagem que nunca sai da nossa cabeça. A Miranda é o tipo de personagem que fica na nossa cabeça, porque a gente odeia, a gente admira e às vezes até teme. E às vezes a gente sente tudo ao mesmo tempo por essa pessoa. Isso não é um acidente. A Miranda é o que acontece com uma mulher que precisou se tornar impenetrável para sobreviver. Num mundo que não foi feito para ela e não tem vulnerabilidade. Não porque não sente, mas porque aprendeu que a vulnerabilidade era fraqueza e que seria usada contra ela. O que você acha? Você acha que Miranda ela é a vilã? Ou ela é um retrato de uma mulher que pagou o preço altíssimo para ocupar um espaço onde era ainda majoritariamente masculino? E sabe o que é mais assustador? Que a gente conhece muitas Mirandas na vida real. Mulheres que fecharam o coração para não serem destruídas, que viraram duras porque a alternativa era essa, para não serem ignoradas. E elas escolheram o poder porque o amor tinha custado muito caro, até demais. E não é por maldade, é sobrevivência. E quando a gente entende isso, a gente para de odiar essas Mirandas da vida e começa a ter compaixão. Isso é muito lindo, porque a gente começa a se colocar no lugar da pessoa. E quando a gente entende isso, a gente para de julgar as Mirandas da nossa vida e começa a ter compaixão por ela. Uma das críticas mais comuns no filme Diabo Veste Prada é que ele glorifica a superficialidade. Se você acha isso, você já deixa o seu comentário aqui.
Eu discordo totalmente. Seja superficial, que seja fútil, que faz sobre roupa. Eu discordo profundamente, porque a moda, ela nunca foi sobre roupa. A moda é sobre pertencimento, tá? É sobre identidade, é sobre poder. O poder que a aparência tem de abrir portas ou de fechá-las. Portas antes mesmo que você abra a sua boca. E as mulheres sabem disso melhor do que ninguém. Porque foram julgadas pela aparência por muito tempo, antes de serem julgadas pela sua competência. Para quem assistiu o filme, quando a Miranda fala lá na jaqueta azul da Andrea, que foi decidida por ela, em algum momento do filme, se você lembra, é sobre o que está revelando uma verdade que incomoda. Nossas escolhas nunca são tão individuais quanto pensamos. O que você veste, como você se apresenta, o que você escolhe mostrar ou esconder, tudo isso foi moldado por um sistema que você nem sempre escolheu. É inconscientemente. O filme mostra a Indy se transformando fisicamente, perdendo peso, mudando o cabelo, as roupas, a postura e o mundo ao redor. E o mundo ao redor dela começa a tratá-la diferente. E a gente assiste isso e sente duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é a admiração pela transformação dela. E daí logo vem o mal-estar, porque a gente nem consegue nomear o sentimento que nós começamos a sentir. Porque a mensagem subliminar, que é brutal, você vê nesse padrão que se tornou. E essa mensagem não ficou no cinema. Ela está no Instagram, no TikTok, na propaganda, em cada filtro que a gente usa nas nossas fotos. E também está lá, cada vez que a gente se olha no espelho e só vê o que falta e não vê o que está lá, de verdade. Existem algumas pesquisas na psicologia social que mostram mulheres que são expostas constantemente a padrões estéticos, elas desenvolvem maior insatisfação com seu corpo e passam a ter maior propensão à ansiedade, independentemente da sua idade ou nível escolar. E isso significa que você está aí exagerando quando sente que o mundo está pesando na sua autoestima. Você está sendo afetada por algo muito mais real. O Diabo Veste Prada gerou uma comoção desproporcional. Um simples anúncio de sequência geraria isso? E isso me faz pensar, por que agora? Por que esse filme? Essa nostalgia de 2006? Pensa comigo, não tinha redes sociais dominando tudo. Não tinha comparação em tempo real de 24 horas por dia. O mundo ainda tinha problemas sérios, mas a ansiedade coletiva não estava nesse nível. E isso significa que você não está exagerando quando sente que o mundo está pesando na sua autoestima. Você está sendo afetado por algo real. O anúncio do Diabo Veste Prada não gerou uma comoção desproporcional ao que um simples anúncio de sequência geraria. E isso me fez pensar, por que agora? Por que esse filme e essa nostalgia de 2006? Pensa comigo. Não tinha redes sociais dominando tudo. Não tinha comparação em tempo real por 24 horas. O mundo ainda tinha problemas sérios, sim, mas a ansiedade coletiva não estava nesse nível. A gente acordava todo dia com notícias de guerra, mas não estava ali, direto na palma da nossa mão. E isso me mostra uma coisa. A nostalgia do Diabo Veste Prada não é saudade do filme, é saudade de um tempo em que o mundo parecia mais compreensível. Psicólogos chamam isso de nostalgia regressiva. É um fenômeno em que, diante das incertezas e a ameaça do presente, o cérebro busca conforto no passado, mesmo num passado idealizado que nunca foi tão bom quanto parece. Isso não é fraqueza, é um mecanismo de proteção emocional. O problema é quando a nostalgia vira fuga em vez de combustível. Gostou desse assunto? Então segue aqui o canal e chama as amigas, porque é sobre você, mulher. Eu quero dizer para você que aqui você tem voz. Então deixe seu comentário, ativa o sininho e vem toda terça e quinta comigo assistir e interagir aqui para a gente
ter autoconhecimento, autonomia de vida em todos os setores para a gente aprender o mecanismo humano. É sobre você, mulher, que eu quero ensinar e compartilhar todo o meu conhecimento. E eu quero aprender com você também. Até a próxima!